Olá pessoal, boa noite, shalom a todos. Vamos lá, estão animados? Vamos voltar aqui no capítulo 3 da maior moeda de câmbio do nosso apóstolo pastor Pedro Medina. Nós teremos 5 subtítulos nesse livro, ok? Página 51. Vamos lá. O título desse capítulo 3 é: Você já tem tudo o que necessita. 5 títulos, subtítulos nesse livro. Fé naquilo que você tem. Coloque o cinto, vamos embora. A crença de que ainda você não pode começar seus projetos, ou que seus sonhos não se podem cumprir porque você não tem os recursos, pode ser o erro catastrófico em sua vida. Na realidade, é a principal crença na hora de colocar em prática seus projetos. Na realidade, todos os sonhos que valem a pena estão fora do nosso alcance presente, e é por isso que se chamam sonhos. Porém, o fato de que estejam fora do nosso alcance presente não quer dizer que estão fora do nosso alcance. Depois que aprendemos a ter fé em si mesmo, o mais importante é implementar a crença de que já tem todo o necessário para concretizar meu sonho. Seus recursos, por pequenos que sejam, são suficientes para dar à luz a um sonho. Quando você pede uma árvore para Deus, Deus dá a você a semente. Uma semente pode parecer insignificante, mas plantada, isto é, em ação, cresce e se converte em uma árvore. Nossos recursos são sim, só crescerão se já os exploramos todos. O que você tem agora é uma semente de algo grande que virá. Se as sementes ficam guardadas no celeiro, não se multiplicam, não dão fruto. O mesmo acontece com seus recursos, suas energias, seus talentos. Não darão luz o seu sonho se você não age agora. Digo mais, quanto mais tempo fique guardada a semente, provavelmente se tornará mais vulnerável. Tudo inicia pequeno. Você deve agir agora mesmo com aquilo que você tem. Muitas pessoas terminam suas vidas sem nunca ter alcançado seus sonhos. Muitas pessoas dizem que estão esperando ter tempo ou ter dinheiro. Mas isso não acontece totalmente. Sempre haverá uma desculpa para não começar, para não dar o primeiro passo. Você se arrepende hoje de não ter começado algo no seu passado? Você tem perguntado o que teria hoje se tivesse começado muitos anos atrás? Pois na realidade é que dentro de alguns anos você se arrependerá se não ter começado agora. As pessoas de sucesso são pessoas que possuem inteligência prática. As pessoas de sucesso não esperam que as circunstâncias sejam todas ideais, ou contar com todos os recursos ao seu alcance, ou ver todo o caminho que tem pela frente. Enfim, são pessoas de fé. Se trata de pessoas que põem em andamento seu sonho e vão descobrindo na caminhada as soluções. Ação provoca reação. Só a ação traz resultados. A vida de Abraão, que foi chamado pai da fé, nos demonstra este princípio de maneira incrível. Deus diz para ele ir à terra longínqua, onde ele prosperaria grandemente, sem lhe revelar o lugar.
Abraão simplesmente obedeceu, sem lhe revelar o lugar. Abraão simplesmente obedeceu e foi crendo que enquanto caminhasse, Deus lhe guiaria os passos. Comece a caminhar hoje mesmo em direção ao seu sonho, crendo em Deus, crendo que Deus vai guiar os seus passos e que as soluções e as estratégias virão durante a caminhada. Tudo aquilo que você necessita para realizar seus sonhos, você já o tem, mas em forma de semente. Agora plante esta semente agindo. Não perca mais tempo, não perca mais um segundo. Segundo tópico, o sincronismo. Algo incrível acontece quando você toma uma decisão com a qual você se compromete de verdade. Creio que todos nós vivemos em algum momento aquilo que hoje é chamado da lei do sincronismo. São aqueles momentos em nossas vidas em que tudo flui de uma maneira maravilhosa. As soluções e os recursos aparecem de uma forma misteriosa. Aqueles momentos em que aparecem as pessoas e as oportunidades ideais para encaixar e complementar aquilo que você está fazendo. Estou convencido que a verdade da lei do sincronismo é que Deus sempre está disposto a colaborar e facilitar as coisas quando estamos lutando por sonhos coerentes, sonhos que lutam pelo bem de muitas pessoas e não somente pela autossatisfação, demonstrando compromisso sem vacilar nas decisões. Deus só exige duas coisas: fé e ação. Ação, porque a fé sem ação não é fé. E ação, porque decidir não é dizer o que você vai fazer. Decidir é agir. Segundo tópico, o que você tem é suficiente. Vamos lá. O problema é que muitas vezes não comparamos com os demais e queremos ter. Voltando, o problema é que muitas das vezes nos comparamos com os demais e queremos ter o que os outros têm, aquilo que os outros têm usado. Dizemos a nós mesmos: se eu tivesse o que essa pessoa tem, alcançaria aquilo que ela tem alcançado. Davi era um jovem que acreditava em Deus, acreditava em si mesmo e acreditava naquilo que tinha. Essa é a receita perfeita do sucesso. Creio que o sucesso não está determinado por aquilo que você tem, mas por aquilo que você faz com o que tem. Quando Saul quis deixar sua espada e sua armadura para Davi, ele rejeitou. Qualquer pessoa que não acredita naquilo que tem, jamais rejeitará a armadura e a espada do rei. Vou repetir: qualquer pessoa que não acredita naquilo que tem, jamais rejeitará a armadura e a espada do rei. No entanto, Davi não aceitou a forma de lutar e a espada do rei. Davi não aceitou. Davi não aceitou a forma de lutar do rei. Davi fez o uso daquilo que tinha: uma funda e uma pedra. Uma pedra e uma funda comparadas com a armadura, a espada e a lança de um gigante parecem insignificantes, mas foi suficiente. Talvez você tenha ao seu redor pessoas bem-sucedidas, com toda a parafernália para a guerra, mas que não estão usando a fé, senão a lógica somente. Mas as pessoas que mudam suas vidas, que dão um salto no anonimato ao cenário da vida, são as pessoas que usam pouco
o que tem e alcança o que ninguém alcança. Devo pensar que aquilo que tem da parte de Deus é suficiente para fazer o que Deus quer que eu faça. Deus não vai usar o que você já perdeu. Deus vai usar aquilo que ficou com você. Deus usa o que você tem. Coisas que parecem insignificantes. Você crê naquilo que Deus deu para você trabalhar? É uma pergunta. Porque se você não acredita que é suficiente, você não será efetivo para matar o gigante. Você deve crer naquilo que Deus lhe deu e usar tudo o que você tem. Algumas vezes você está focando naquilo que é contra você e não enxerga as coisas que Deus tem posto a seu favor. Você ainda não percebeu o valor de algumas coisas que você tem. Você tem contado com o favor de Deus em lugares que tem ignorado. Você tem tudo aquilo que precisa para realizar seu sonho. Crer que você necessita algo que você não tem é um erro paralisante. Talvez criticamos nossos próprios talentos em nossa baixa autoestima e medo. Muitas vezes temos falado mal daquilo que temos, ao contrário de dar graça. Tudo pelo qual damos graça se multiplica. Tudo pelo qual se queixa se afastará de você. A Bíblia nos disse que quando Jesus tinha alguns pães e peixes para alimentar a multidão, ele deu graças. Jesus não se queixou de que aquilo não era suficiente para alimentar a multidão. Jesus deu graças e foi multiplicando. Tudo aquilo que você celebra em sua vida ficará e se multiplicará. Uau! Tudo aquilo que você critica e queixa na sua vida irá embora. Hoje, Deus disse para você: pode ser que não pareça muito, mas se usa o que dei a você, vai obter vitória. Imagina se Steve Jobs não cresce assim. Ele poderia simplesmente dizer: não tenho recursos. O que um jovem como eu poderia fazer aqui nesta garagem sem dinheiro e sem apoio? Se Steve Jobs tirasse conclusões, comparando-se com as enormes empresas tecnológicas, jamais teria começado o seu sonho de criar a Apple. Tenha fé naquilo que você tem. Comece agora mesmo. Outro tópico: use tudo que você tem. A maioria das pessoas se imagina dando tudo quanto tiverem sucesso. Mas a realidade é que só chegarão ao sucesso se derem tudo um pouco mais agora. Se você faz melhor agora, ficará numa posição melhor para o próximo momento. Se você dá tudo a cada instante, em cada meta, em cada desafio, como se fosse a oportunidade de sua vida, ao final, a oportunidade de sua vida acabará surgindo. Comprometa tudo que você tem naquilo que você está fazendo. Picasso diz: quanto mais duro o trabalho, mais sorte tenho. Na realidade, o que Picasso diz nesta frase é um princípio que todas as pessoas de sucesso têm aplicado em suas vidas. O hábito de fazer mais do que pagam ou esperam que você faça. As pessoas de sucesso que praticam este princípio, explicado por Napoleão Hill, conseguem a atenção daqueles que podem e que te darão as oportunidades. As pessoas que dão tudo e se convertem em pessoas indispensáveis. Eu vou repetir: as pessoas que dão tudo se convertem em pessoas indispensáveis. Quando você dá o seu melhor em cada tarefa, você se coloca numa posição de promoção.
As pessoas não querem dar tudo em algo que parece insignificante. É um pensamento lógico e natural. Todos querem dar tudo por algo grande e excepcional. No entanto, se você pensa um pouco, nada que seja realmente excepcional hoje foi realizado sem esforço, sem sacrifício ou sem dar tudo. Se você quer que sua vida ou seu sonho seja levado a cabo, você terá que dar tudo. Mesmo que pareça insignificante, seu esforço fará que seja significante. Seu esforço fará que se torne realidade. Em uma luta ou em uma competição, você tem que dar tudo para obter vitória. Na vida acontece da mesma maneira. As pessoas que andam a segunda milha são pessoas que vencem, as quais lhes apresentam as melhores oportunidades, as quais é oferecido os melhores postos de trabalho. Napoleão Hill enxergava desta maneira. O ser humano, dizia ele, que faz mais que aquilo pelo que é pago, logo receberá mais do que faz. Fecha aspas. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que ultrapassam as expectativas. Uau! Se você se limita em fazer somente o que se esperam de você, será um a mais na multidão. As pessoas de sucesso são aquelas que sempre fazem tudo com excelência e ultrapassam as expectativas, fazendo as coisas como um hábito e não de maneira pontual. Uau! Fazer o melhor aproximará você a cada dia mais de seu potencial. Você não pode vencer sendo preguiçoso. Você não pode vencer sem dar tudo de si. Seja responsável por seu sucesso. O senso de responsabilidade pelas decisões nossas é o primeiro requisito para a efetividade e o sucesso. Não espere que os outros lhe resolvam a vida para não correr o risco de nunca avançar. É verdade que a vida está cheia de injustiças, grilhões, obstáculos, problemas, mas as pessoas de sucesso não se dedicam nem um minuto a queixar-se, lamentar-se ou lançar a culpa nos outros, se não põe todo o seu esforço em como esquivar dos obstáculos. Quando tentamos depositar a responsabilidade de nosso sucesso ou de nossa felicidade em outras pessoas ou outras coisas, caímos no fosso das desculpas. Cash Luna sinaliza, entre aspas, Deus pode levantar você de um fracasso, mas não das suas desculpas. Fecha aspas. A grande maioria das pessoas vive no fosso das desculpas, transferindo toda a responsabilidade de suas frustrações a tudo que lhe rodeia. Você já conseguiu algumas vezes, ou você tem desculpas, ou você tem sucesso. Eu vou repetir, em todas as áreas da vida, ou você tem desculpas, ou você tem sucesso. Mas não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe nenhuma pessoa que tenha conseguido suas conquistas, sua conquista máxima, à base de desculpas. À base de desculpa. Todo aquele que tem conseguido o que deseja, o fez com muito esforço e atitude. Não há exceções. Assim que todas as vezes que formos tentados a desculpar-nos, lembremos que estamos afundando ainda mais no fosso das desculpas. As pessoas de sucesso não buscam desculpas, elas buscam soluções, elas buscam resultados. Não fique esperando que alguém apareça para solucionar sua vida. Comece a trabalhar duro para eliminar as desculpas em sua vida. Na vida, você só pode escolher entre desculpas e resultados. Somente 15% do que acontece em sua vida depende de forças externas, como acidentes, tragédias, onde você nasceu e quem são seus pais. Você é
o responsável por aproximadamente 85% do que acontece em sua vida. É fruto direto de suas decisões diárias. Se você culpa outras pessoas de seus problemas e fracassos, ou circunstâncias fora de controle, ou má sorte, estará condenado a fracassar. A boa notícia? A responsabilidade é uma habilidade que todos nós podemos aprender. Comece hoje a assumir a responsabilidade de suas conquistas e fracassos. A pessoa que culpa os demais pelos seus fracassos nunca cresce. Repete sempre os mesmos fracassos e, como resultado, nunca consegue sair adiante, vive se queixando. Para conquistar seus sonhos, você deve melhorar continuamente e não pode fazê-lo sem assumir a responsabilidade por suas ações e aprender com seus erros. Se algo não está saindo como você esperava, não culpe alguém, trabalhe em sua própria vida, em suas habilidades, aprenda, cresça, busque soluções. Se outras pessoas ao seu redor estão tendo conquistas, você também pode tê-las. Outro tópico: não existem vítimas bem-sucedidas. A pior coisa na vida é resignar-se, dar-se por vencido, crer que somos vítimas de nosso meio ambiente, que por causa de uma infinidade de coisas que nos rodeiam e das quais não temos o controle, que estamos destinados ao fracasso. Crer que a vida é algo que acontece em vez de crer que a vida é algo que fazemos que aconteça é o paradigma mais limitante e daninho que uma pessoa pode ter. Só uma forma de ter o controle em sua vida. Por toda a responsabilidade sobre os nossos ombros. E entender que o que acontece na vida é fruto de sua própria decisão. Se você não toma decisões e o controle de sua vida, você se tornará em uma marionete. E outros tomarão as decisões por você, sem o seu consentimento. Quando lemos sobre o que Deus fala a respeito da prosperidade na Bíblia, vemos claramente que Deus coloca a responsabilidade e o controle nas mãos do homem. Veja o que a Bíblia diz em Josué 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordena. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da boca do teu livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar e teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Segundo Deus, a fórmula para o sucesso nessa passagem são 4. Primeiro, esforça-te. Por várias vezes Deus teve que falar com Josué que se esforçasse. Me chama a atenção porque Deus não repete muitas coisas tantas vezes, de forma tão seguida, como fez no capítulo 1 de Josué. Deus coloca Josué a responsabilidade que as coisas saíam bem e lhe diz que se esforçasse. Sem esforço não há prosperidade, não há triunfo. É interessante observar que a vida de oração de muitos cristãos se resume em orar para que Deus faça os milagres necessários para que não precisem esforçar-se. Isto é, pedem para Deus fazer o trabalho que deveriam fazer. Deus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Deus promete a vitória quando você realmente tenha dado tudo de si. Seu nível de esforço e sacrifício será seu nível de sucesso.
Vou repetir: seu nível de esforço e sacrifício será seu nível de sucesso. Se você é uma pessoa que não gosta de suar a camisa, madrugar-se ou esforçar-se, provavelmente nem com a ajuda de Deus você conseguirá ter sucesso. O esforço é um hábito que se aprende desde a infância e que determina as conquistas quando nos tornamos adultos. Se você sempre foi uma pessoa que não gostava de estudar, sempre conseguia encontrar um atalho ou desculpa e irá pagar muito caro para mudar agora. A boa notícia é que esforçar-se é um hábito que pode ser aprendido e, ademais, é viciante. Quando você começa a ver as conquistas através do esforço, você desejará se esforçar ainda mais. Ponto 2. Dentro desses 4 pontos, dentro dessas 4 fórmulas de sucesso. Ponto 2. Tem bom ânimo. Primeiro, esforça-te. Segundo, tem bom ânimo. O segundo elemento da fórmula de Deus para o sucesso é ter bom ânimo. Todos os sonhos são possíveis. O que torna impossível é o medo do fracasso. O medo faz você ver as coisas de forma negativa. O medo paralisa. O medo é o oposto da fé. O medo crer no pior enquanto a fé crê no melhor. As pessoas de sucesso são aquelas que decidem lutar contra o inimigo que a maioria das pessoas teme enfrentar. Davi tinha um muito bom ânimo e isso ficou demonstrado quando enfrentou o inimigo que todos temiam. Por exemplo, muitas pessoas têm o sonho de ter uma grande empresa, mas poucos têm ânimo para começá-las. As pessoas têm medo de enfrentar a burocracia, os impostos, as horas de trabalho, as milhares de coisas que deverão ser feitas para que a empresa saia adiante. Os valentes enfrentam todas essas coisas com todas as suas forças e conseguem sair adiante. Estou convencido que as pessoas pouco talentosas e pouco habilidosas, mas que são valentes, são capazes de alcançar muito mais do que aqueles com muito talento, mas pouca ousadia. O medo do fracasso faz com que as oportunidades passem e que você não as aproveite por pensar: e se não der certo? Quando temos muito bom ânimo e vencemos o medo, podemos alcançar qualquer coisa. O mais terrível a respeito do medo é que ele pode derrotar você, mesmo quando você nem tentou ainda. O medo converte pequenos insetos em grandes monstros. O medo faz com que você se sinta menor do que você realmente é. O medo gera grandes frustrações, porque deixamos de fazer muitas coisas que gostaríamos de fazer. Avançar na vida tem muito a ver com a maneira como enfrentamos o medo. O medo não se nega, o medo se enfrenta e se conquista. Cada vez que você ousa, o medo diminui e a sua fé cresce. Tem bom ânimo, é imprescindível para conquistar qualquer coisa que tenha valor. Imagine se você não tivesse bom ânimo. Josué tinha que enfrentar gigantes e cidades fortificadas. Deus revestiu Josué de coragem para que pudesse enfrentar os inimigos e para que se visse maior do que eles. Um dos medos mais terríveis é o medo da rejeição. Para alcançar qualquer coisa de valor, é preciso se arriscar. Muitas pessoas tomam um não como algo pessoal. Creem que um não se refere a elas. Jack Canfield o expressa assim: para poder
ter sucesso, é necessário aprender a lidar com a rejeição. Olha isso. A rejeição é algo normal na vida. As pessoas que não conseguem aceitar a rejeição nunca alcançarão nada. Fecha aspas. As pessoas valentes não temem um não. Sempre buscam outra porta. William Saroyan, um dos escritores mais famosos dos Estados Unidos na época da depressão, recebeu mais de 7.000 rejeições antes de conseguir vender seu primeiro relato breve. Quanto mais vezes você tenta, mais perto você está de um sim. Qual é o risco de dizerem não para você? Que você fique como estava, ou seja, nenhum risco. Ponto 3. Não se aparte de tua boca o livro desta lei. O que falamos está totalmente ligado ao nosso destino. Nossas palavras sinalizam nosso destino. As pessoas felizes e bem-sucedidas são as pessoas que escolhem bem as suas palavras e confessam o sucesso. Nossas palavras, o que falamos e com o que falamos, tem um efeito positivo ou negativo em nós e nos demais. Assumir conscientemente este impacto ajudará você a assumir sua responsabilidade pelas suas palavras, pelo que você diz e como diz. Somos responsáveis pelo que falamos a cada dia, de como nos tratamos a nós mesmos, da linguagem positiva ou negativa com a qual nos dirigimos às pessoas mais importantes para nós mesmos. Mas também somos responsáveis pelas palavras que dirigimos aos demais, do impacto que elas têm neles. Existem pessoas tóxicas por sua atitude de vítima, de irresponsabilidade, de covardia, mas também existe uma linguagem tóxica que faz mal, que falta ao respeito, que é corvada, que torna pequeno a quem escuta, que critica, que julga, que fere. Quando você entende o poder e o impacto que produzem nossas palavras, você começa a tomar muito cuidado com aquilo que diz. Suas palavras são um sinal da direção que você está indo. Eu vou repetir. Suas palavras são um sinal da direção que você está indo. No capítulo 5, falamos sobre este tema. Ponto 4. Para fechar o capítulo 3. O quarto elemento na receita de Deus para o sucesso é obedecer à sabedoria de Deus. Todo problema que enfrentamos pode ser resolvido pela sabedoria de Deus. Nosso pior inimigo é a ignorância. Toda área de sua vida em que você enfrenta derrota é por falta do conhecimento de Deus ou pela negligência. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Isso quer dizer que você pode ter a Deus ao seu lado, seu poder e sua graça, mas se você não tem seu conhecimento ou sua sabedoria, então você fracassará. Salomão escreveu assim, Provérbios 4:7: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire conhecimento. Por esta razão, Deus falou a Josué que deveria meditar nas Escrituras de dia e de noite. Se você conhece os conselhos de Deus e os coloca em prática, será bem-sucedido. Ainda Salomão falou que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que quando você respeita e honra Deus, obedecendo inclusive quando não entende, sabendo que Deus quer o melhor para nós,
e que Ele sempre é bom e sua misericórdia dura para sempre. A obediência a Deus é a demonstração de sua confiança nele. Toda instrução de Deus é para o nosso bem. Deus quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Todas as vezes que não obedecemos a Deus, teremos perdas. Comece hoje mesmo a honrar e a temer a Deus e a obedecê-lo, e você verá que tudo que você fizer será bem sucedido. A maior moeda de câmbio, capítulo 3, finalizamos. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Vão lá, escrevem lá no comentário o que vocês acharam do capítulo 3 da maior moeda de câmbio, nosso apóstolo Pedro Medina. Comenta, compartilha e dê um like. Deus abençoe a todos. Até amanhã. No próximo capítulo será maravilhoso. Fiquem com Deus.